Na primeira sessão ordinária da semana, deputados voltam a falar sobre o projeto de reajuste salarial do governo do estado. Da lei estadual que reajusta o piso para os educadores e educadoras do estado da Bahia. Primeira-dama da Bahia e presidente da Assembleia de Carinho visitam um projeto voluntário em Lauro de Freitas que atende 74 crianças. Nós viemos conhecer esse grandioso projeto social que traz acolhimento, mas principalmente traz esperança. Em Brasília, deputados e artistas divergem sobre o PL das fake news. O projeto foi adiado e votação não tem data para acontecer. Esse projeto poderá voltar, deverá voltar, talvez em melhores condições, talvez mais aperfeiçoado. E tem ainda as principais notícias desta segunda, aqui da Bahia e também do Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, minha gente, ótima noite para todos vocês. No ar, mais um Alba Agora, neste início de semana. Lembrando, né, metade do mês que já foi, hoje, 15 de maio. O tempo tá passando voando, hein? Pelos próximos 15 minutos, a gente traz aqui os principais destaques da política nesta segunda, na Bahia e em todo o Brasil. Você também pode acompanhar toda a nossa programação pelas redes sociais, através do Facebook, tem Instagram também, pelo aplicativo da Alba no seu celular e ainda no youtube.com/TV Alba. Se quiser enviar uma mensagem aqui pra gente, tem o nosso WhatsApp, tá? 719-9602-5318. Na primeira sessão ordinária da semana, deputados voltam a falar sobre o projeto de reajuste salarial do governo do estado e assuntos já para a próxima sessão, que será realizada amanhã. O deputado Wilton Coelho usou o tempo do primeiro expediente para falar sobre o projeto de lei do governo estadual, aprovado pelos deputados na semana passada, que oferece reajuste aos trabalhadores da educação do estado. Nós abordamos aqui a aprovação da lei estadual que reajusta o piso para os educadores e educadoras do estado da Bahia e marcamos que nessa sessão a discussão que foi feita foi como se o projeto fizesse referência apenas aos professores e às professoras indígenas. Isso não foi uma verdade. A lei que foi aprovada aqui foi para o conjunto da categoria. E, infelizmente, excluindo segmentos muito importantes. Né? Os trabalhadores de renda, que pela lei do piso nacional deveriam ser contemplados. Foi a primeira sessão da semana da Assembleia Legislativa. O líder do governo, deputado Rosenberg Pinto, e o deputado Dr. Diego Castro usaram da tribuna para falar do projeto de lei do Executivo Estadual que trata da segurança pública e que deve ser votado na sessão de amanhã aqui na casa. Queremos que os delegados permaneçam lá, são parte importante da segurança pública, mas as demais, cerca de 10 representações, né? Os outros 10 grupos ocupacionais estão fora desse reajuste de 9%, que ainda assim, com esse valor, não se chega nem perto da defasagem de quase 53% desde o último reajuste que ocorreu em 2016. É um projeto que está maduro, foi conversado com as diversas instituições, inclusive eu conversei com a maioria delas, então não há o que se falar de falta de discussão. Esse é um projeto que já tem acordo com a minoria, com o deputado Alain, para que a gente possa votar amanhã aqui com dispensa de formalidade. O deputado José de Arimateia lembrou a instalação da Frente Parlamentar do Direito à Pessoa Idosa, que foi criada aqui na Assembleia na última sexta-feira. O maior desafio nosso é levar aos prefeitos da Bahia que eles criem um conselho municipal para o idoso, que da maioria dos 417 municípios, nós só temos hoje 187 municípios que têm um conselho municipal. Em Brasília, o PL das fake news mobilizou deputados e artistas que divergiram sobre o texto proposto pelo relator, o deputado Orlando Silva. O projeto de lei que regulamenta as redes sociais foi adiado no começo deste mês e segue sem data de votação na Câmara Federal. O adiamento da votação do chamado projeto de lei das fake news, feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a pedido do relator, é visto por diferentes perspectivas pelos parlamentares envolvidos no debate.
O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que a proposta acabará sendo aprovada devido à pressão social para o controle da disseminação de notícias falsas. As plataformas não podem dizer eu não tenho nada a ver com isso. Elas têm que assumir a sua responsabilidade também, né? Principalmente em relação àqueles que fazem com que esse tipo de ação seja uma ampliação não só do seu projeto de poder político, mas muitas vezes ampliação do seu projeto econômico. Já o deputado Evaí Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, disse que o texto não será aprovado como proposto pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O texto já está condenado, ou se faz a opção por um outro relator ou um outro texto, ou dificilmente esse texto vai tramitar aqui na casa. Ele não conseguiu dialogar com os parlamentares, teve um diálogo muito ruim com a sociedade. O deputado Luciano Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, disse que a proposta pode ser aprovada se for mais bem discutida e explicada para a sociedade. Esse projeto poderá voltar, deverá voltar, talvez em melhores condições, talvez mais aperfeiçoado, principalmente melhor explicado para a sociedade. Enquanto os deputados discutiam, um grupo de artistas veio à Câmara defender a aprovação do projeto. A cantora Marisa Monte diz que os músicos e os atores são favoráveis especialmente ao pagamento dos direitos autorais e de imagem dos conteúdos veiculados nas plataformas digitais. A gente veio pedir que seja mantido o trecho que fala sobre direitos autorais, direitos conexos, que vão restabelecer direitos de músicos que desde o tempo analógico para o digital se perderam. Também oferecer aos atores que até hoje não têm direito sobre reprodução a longo prazo de suas imagens, suas novelas. E nesta quarta-feira deve ser iniciado o julgamento no STF do Marco Civil da Internet. A discussão no Supremo terá aspectos em comum com o projeto de lei das fake news que tramita na Câmara. O Marco Civil da Internet funciona como uma espécie de constituição para o uso da rede no Brasil. A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para usuários e também empresas. E o resultado desse julgamento pode influenciar na votação do PL das fake news. A partir da conclusão do julgamento, a interpretação adotada pela Corte Máxima passa a valer para todas as instâncias da Justiça. Agora eu te convido para você acompanhar aqui comigo neste momento que está rolando no site da Assembleia Legislativa da Bahia. Não conhece não? Então vai conhecer aqui comigo agora. É o al.ba.gov.br. Traz um monte de informação aqui, inclusive informações do que aconteceu hoje, que foi publicado no Diário Oficial aqui da Alba. Olha, Antônio Henrique Júnior pede BPM em Luiz Eduardo Magalhães, que é um batalhão de polícia militar. O deputado que é do PP, ele solicitou aí o governo do estado, né? Esse batalhão em Luiz Eduardo, que é a segunda principal cidade do Oeste Baiano, a sexta em economia aqui da Bahia, de acordo com o deputado, para fundamentar a esse pedido para o governador Jerônimo Rodrigues, uma das cidades que mais cresce no país, né? Hoje, Luiz Eduardo Magalhães conta com mais de 100 milhões de habitantes. O deputado Antônio Henrique salientou também que em Luiz Eduardo, crimes como tráfico de drogas, roubo de caminhões e tem também conflitos agrários que têm ocorrido com frequência. Portanto, há necessidade aí de implantação de um batalhão da Polícia Militar da Bahia. Um pedido do deputado Antônio Henrique. Vamos subir só mais um pouquinho aqui para a gente passear aqui, ó, Soane Galvão reivindica obras em Floresta Azul. Tem Marcinho que apresenta proposta para reduzir índices de afogamento, excelente proposta aí. Deputado Pablo Roberto propõe homenagem para empresário Odilton Oliveira Souza e Jordávio sugere bolsas de estudo para atletas e para atletas. Mais informações políticas dos 63 deputados da ALB e também de eventos que são realizados aqui, acessando o site, viu? al.ba.gov.br. Olha, terça-feira terá tempo chuvoso, não é novidade, né? Em boa parte da Bahia, inclusive aqui em Salvador, que há mais de 10 dias está com tempo instável, viu? Confira agora a previsão do tempo em algumas cidades aqui do estado, agora. A terça-feira em Salvador será de sol, com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora.
A mínima na capital baiana amanhã vai partir dos 24 graus e a máxima deve chegar aos 28. Em Jequié, a terça-feira também será mais chuvosa devido às nuvens carregadas ao longo do dia. A cidade do sudoeste do estado terá amanhã temperaturas que variam entre 20 e 31 graus. Já em Cristópolis, no oeste baiano, existe previsão de chuva somente pela tarde. Pela manhã, apesar das nuvens, o sol aparece. À noite, na cidade, o tempo ficará aberto, ou seja, sem sinal de chuva. Os termômetros vão oscilar em Cristópolis entre 18 e 28 graus. A primeira-dama do Estado e presidente das voluntárias sociais, Tatiana Veloso, a ex-primeira-dama, Fátima Mendonça, e a presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Denise Menezes, visitaram um projeto voluntário que ajuda mais de 100 famílias e cuida de crianças carentes em Lauro de Freitas. Ao chegar na instituição, as visitantes foram recebidas pelas crianças do projeto Família Adota Família, que fizeram uma apresentação musical de boas-vindas. Durante a visita, a presidente das voluntárias sociais, Tatiana Veloso, a ex-presidente das voluntárias sociais, Fátima Mendonça, a esposa do senador Otto Alencar, Márcia Alencar, e da presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Denise Menezes, conheceram a estrutura da sede do projeto Família Adota Família. Nós viemos conhecer esse grandioso projeto social que traz acolhimento, mas principalmente traz esperança, não só para as crianças, mas para as famílias. É importante integrar esse projeto, essa ação com as políticas públicas e principalmente fortalecer a participação social, trazendo principalmente esperança. Como a gente não recebe ajuda, do poder público, eu sei que elas irão desbravar esse bairro aqui e transformar ele em uma potência. É essa a diferença que a gente tem que fazer dentro do bairro, a educação. Criado no período da pandemia, o projeto atende 74 crianças com idade de 4 a 15 anos e conta com o apoio de 32 voluntários, além de 4 professores. Eu sempre acreditei que a gente era agente transformador, que eu podia unir os dois mundos, de poder trazer pessoas que querem ajudar e que não sabiam como e de que forma. Então sempre foi o meu sonho, na verdade. Então eu acho que é você ouvir. Tem sempre algo que está no seu ouvido lhe dizendo, você pode fazer a diferença. A presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Denise Menezes, reforçou a necessidade de criar políticas públicas no intuito de ajudar instituições que realizam trabalhos em prol de pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Nós, como pessoas públicas, temos a obrigação de chegar junto, Graças a Deus contamos com o apoio agora da professora Tatiana Veloso, presidente das voluntárias sociais, que com um olhar diferenciado precisa ser criado políticas públicas para que a gente possa chegar mais perto desses projetos e ajudar cada vez mais. Nesta segunda, de forma inédita, o governador Jerônimo Rodrigues fez a entrega ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, da LDO, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A entrega simbólica e inédita, como eu bem ressaltei, ocorreu diante de representantes tanto da ALBA quanto do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado no Palácio de Ondina, aqui em Salvador. A intenção da LDO é que os repasses orçamentários do próximo ano sejam feitos com base nas necessidades reais do Estado, evitando assim ajustes nos repasses ao longo do ano. A receita total projetada para o orçamento fiscal e da Seguridade Social de 2024 está estimada em 70 bilhões de reais. E uma das prioridades do governo atual é o enfrentamento à fome. Para fechar a edição de hoje do Alba Agora, você confere outras notícias de política que foram destaques nesta segunda, aqui na Bahia e em todo o país. Foi enterrado nesta segunda-feira, em Itororó, no sudoeste da Bahia, o corpo do ex-prefeito da cidade, Edneu Oliveira. O ex-gestor morreu neste domingo em Salvador, onde estava internado após complicações de um AVC aos 67 anos. Segundo a família, Edneu sofria de problemas renais e realizava hemodiálise com frequência. A prefeitura de Itororó decretou luto oficial de 3 dias por conta da morte do ex-prefeito. Edneu Oliveira deixa a esposa, 2 filhos e 3 netos. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, embarcou hoje para Brasília na tentativa pela 3ª vez de conseguir um subsídio federal para o transporte público da capital baiana.
Ele vai se reunir com outros prefeitos e o ministro das cidades, Jader Filho, que vai apresentar oficialmente aos gestores uma proposta de melhoria para o transporte público das cidades brasileiras. Na semana passada, os prefeitos se reuniram para sugerir mudanças no projeto que trata dessa questão. Bruno ressaltou que qualquer ajuda da União, mesmo que modesta, serve. Em estado de greve desde a última quinta-feira, rodoviários de Salvador podem paralisar os serviços a partir de quarta-feira, caso não haja um acordo entre a categoria e patrões, que será mediado amanhã pela recém-possada Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, Fátima Freire. O secretário de Relações Institucionais da Bahia, Luiz Caetano, celebrou nesta segunda-feira a filiação do ex-deputado federal Ronaldo Carleto ao Avante. A migração do PP para o Avante ocorreu no fim de semana, na sede da UPB, a União dos Prefeitos da Bahia. Caetano avaliou a chegada de Carleto como uma força a mais para a base aliada do governador Jerônimo Rodrigues. O ex-deputado Pablo Barroso também deixou seu antigo partido, União Brasil, para aderir ao Avante. Barroso foi ex-secretário de Cultura e Turismo de Salvador na gestão do então prefeito, na época, ACM Neto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a segunda-feira com uma reunião com ministros, secretários e aliados da Câmara dos Deputados e Senado Federal para tratar sobre o arcabouço fiscal, que deve ter texto final apresentado ao Congresso ainda esta semana para votação. O relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado, do PP baiano, deve entregar até quarta-feira o texto ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A proposta do arcabouço fiscal, que estabelece novas regras para as contas públicas do país, prevê, entre outras medidas, que as despesas da União não poderão ficar acima das receitas, tendo como princípio um limite para gastos para evitar uma alta maior da dívida pública. E a gente fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a reprise do Alba Agora de segunda a sexta em novo horário, viu? 00:30. A seguir, você acompanha a história do estádio São Januário, a casa do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Boa noite para você. A gente se encontra amanhã às 7h30.